Pode ser Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm acompanhado. Hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre a soberania de Deus e sobre a origem do pecado. E vou mostrar para os irmãos que tem uma soberania que ela é ensinada por alguns que, querendo ou não, Deus vai ser o autor do pecado. Ou seja, Deus é soberano, claro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Só que eles defendem uma soberania determinista e fatalista. É o que eu quero falar aqui. E explicar também a origem do pecado. Ou seja, eu vou explicar primeiramente essa soberania fatalista, porque eu chamo de soberania fatalista. A questão que eles dizem que Deus, antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano, um projeto, então está tudo decretado. Ou seja, está tudo destinado conforme Deus decretou. O que é fatalismo, né, que eu chamo de soberania fatalista? O que quer dizer? Alguns falam que Deus decretou tudo antes da fundação do mundo. O que há de ser será e não vai mudar. Tanto presente, passado e futuro já está tudo pré-ordenado por Deus. Então o fatalismo e o determinismo está associado um com o outro. A diferença é bem pouca. Mas praticamente quer dizer a mesma coisa. Então Deus, ele determinou tudo. Então não existe livre-arbítrio. Ou seja, tal dia você ia para a igreja. Tal dia. Você não poderia mudar de ideia. Não poderia mudar, porque Deus, já é o seu destino, já está decretado por Deus. Você vai para a igreja aquele dia. Então, hoje eu não vou para a igreja. Não existe isso. Você ia para a igreja, porque já está pré-ordenado para você ir. Eu só estou dando um exemplo aqui. Então, tudo está pré-ordenado. Não existe livre-arbítrio, livre escolha. Alguns falam da livre-agência, né? Livre-agência, perdão. Livre-agência no sentido assim, né? De você escolher uma cor, a roupa que você vai vestir, mas para mim não faz sentido, né? Alguns falam dessa livre-agência aí, para dizer que não existe livre-arbítrio em relação às obras, quem faz o bem e quem faz o mal. Mas enfim, eu vou explicar para os irmãos que quem crê nesse tipo de soberania, essa soberania determinista, vai dizer que Deus é o autor do pecado, mesmo que implicitamente está dizendo que Deus é o autor do pecado. E eu vou explicar por quê. Eles querem dizer o quê? Que depois da queda de Adão, quando Adão pecou, quem é governado pela natureza do pecado não tem livre-arbítrio, porque ele só vai ser guiado pela natureza do pecado. Os eleitos, aqueles que foram salvos, eles também não têm livre-arbítrio, porque eles vão ser coagidos, forçados pelo Espírito Santo a fazer o que é bom. Ou seja, Deus vai incutir neles o que é bom, Deus vai forçar eles a fazer o que é bom. Então, nesse sentido, não existe livre-arbítrio, é o que eles falam. Mas, enfim, quando você olha para tudo que Deus fez, você vai ver que ele fez o céu, a terra e o mar. Para quem quer acreditar na ciência também, eu acredito um pouco diferente, mas quem quiser acreditar, ele fez as galáxias, fez os planetas, fez tudo, e tudo que Deus fez é bom. Ou seja, ninguém pode dizer que o que Deus fez não é bom, porque Deus é completamente bom e ele é completamente perfeito. Então o que ele fez é perfeito. O céu, a terra, o mar, as galáxias, as estrelas, os planetas, tudo que ele fez é bom. Então não existe, ou seja, o pecado no sentido assim de falar que Deus fez algo corruptível, algo que tem pecado. Então tudo que ele fez é bom, porque ele é completamente bom. E Deus também, um dos seus atributos incomunicáveis é a onipresença. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está em todo lugar. Então não existe um local fora de Deus. Há algum local que Deus não esteja lá e que Deus não conheça, porque Deus é presciente. Deus sabe de todas as coisas. E também ele tem todo o poder. Então, estou explicando essa soberania determinista e fatalista. Claro que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é verdade, isso é verdade, mas eu estou dizendo a forma que eles creem para você entender. Então, ou seja, tudo está pré-ordenado. Ou seja, os anjos, serafins, querubins, arcanjos, eles também, a moção deles, o mover deles é pelo poder de Deus. Então eles também não poderiam pecar. Eles não poderiam pecar seguindo esse raciocínio das pessoas, né, aqueles que pregam, que falam que não tem livre-arbítrio. Ou Deus coage a fazer o bem porque não existe o pecado, ou o pecado governa aquela natureza mesmo do pecado, do ser humano caído, para que ele possa pecar. Mas enfim, se os serafins, querubins, arcanjos e anjos estão no céu, eles estavam lá, Deus criou tudo bom, Deus criou os anjos, os serafins, tudo perfeito. Surge uma pergunta, de onde surgiu o pecado se Deus é onisciente?
Se Deus é onipresente, o pecado não surgiu fora de Deus. Isso é uma questão de lógica, de lógica. Não tem como. Para quem defende essa soberania determinista, não tem como. Se Deus decretou tudo, nada acontece conforme o projeto e a vontade de Deus, então a conclusão lógica é que Deus criou o pecado. Não tem como você falar. Ou seja, aonde surgiu o pecado? Se Deus é onipresente, Deus é onisciente, de onde surgiu o pecado? Se alguém falar assim, o pecado surgiu sem que Deus soubesse onde estava o pecado ou conhecesse o pecado, então é meio sem lógica. Se Deus é onisciente, ele é onipresente, de onde surgiu o pecado? Então, consequentemente, você vai ter que dizer que Deus ele criou o pecado. Não tem como. Vai ter que falar que Deus criou o pecado. Porque se a pessoa defende que ele determinou tudo, nada acontece sem que Deus, sem que esteja debaixo do decreto de Deus, não tem como. Adão, por exemplo, Adão, antes dele pecar, tudo era bom, não existia o pecado. Como que ele iria pecar? Então, qual é a lógica que você chega? Que a Bíblia vai falar em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15, ali uma profecia contra o rei de Tiro. Alguns acreditam, falam que não tem nada a ver com Satanás ali. E algumas escolas teológicas falam que tem a ver, outras falam que não. Mas eu acredito que faz uma referência clara, mesmo que não considere Ezequiel, mas Apocalipse no capítulo 12 ali, versículo 8, versículo 9, 10, todo o capítulo de Apocalipse capítulo 12 vai falar que Satanás, a antiga serpente, foi lançada na terra. Miguel, com os anjos que não pecaram, lançaram ele aqui na terra, Satanás. Então dá a entender o quê? Que Deus fez Satanás uma criatura perfeita. Porque eu não acredito que alguém vai falar que Deus já criou o diabo, Deus fez o diabo. Não, ele teve que pecar, teve que se transformar em demônio. Então, enfim, lá fala no versículo 15, capítulo 28 de Ezequiel, fala que tu eras querubim ungido. Querubim, arcanjos, anjos, serafins, analisa o que eu estou dizendo. Tu és o querubim ungido. Eras perfeito em seu caminho até que foi achada iniquidade em ti. Olha o que o texto fala, foi achada iniquidade em ti. No hebraico ali, até que se descobriu iniquidade em ti. Então, qual que é o raciocínio lógico? Se não existia pecado no céu, não tinha possibilidade de alguém pecar, porque já que não tem livre-arbítrio, qual que é a conclusão que você chega para quem defende essa soberania triunfalista e determinista? Que Deus destituiu Satanás da sua perfeição e colocou o pecado nele. A conclusão que você vai chegar é essa. Não tem como você fugir disso. Claro que não é verdade, só estou explicando para os irmãos que a conclusão vai ser essa. Muitos não pensou nisso, não pensou tão profundo assim, mas é uma realidade. Deus teve que destituir Satanás da sua perfeição, porque eu não acredito que alguém vai pensar assim, que Deus criou o pecado e o pecado estava lá no céu em algum local e o pecado foi andando e contaminou o querubim ali, que o texto fala, querubim ungido, contaminou Satanás, para quem não acredita que ele era querubim, contaminou Satanás. Eu não acredito que alguém vai pensar assim, e dizer isso, que contaminou. Então, Deus teria que destituir ele da sua perfeição para que o pecado viesse e contaminasse ele ou entrasse nele. E não tem como falar assim, não, estava no local lá e Deus não tinha nada a ver com isso. Mas se Deus determinou todas as coisas, ele preordenou todas as coisas, não tem como. Você vai ter que falar que Deus, ele também fez com que o pecado entrasse ali em Satanás e ele pecasse. Claro que é fora da lógica, lógico que é, mas tem muitos que acreditam nisso, implicitamente. Não tem como fugir disso. Mesmo que eles falem, não, irmão, você está criando espantalho, não é isso não. A lógica é essa, não tem como. Aí eles vão falar, não, irmão, é mistério. Coisa que é mistério, a gente não... O que é mistério, a gente não fica especulando, nós deixamos para lá. Não, mas a conclusão é essa, não tem como. Então, e Adão, a mesma coisa, Deus fez Adão perfeito. Então Deus teria que destituir a perfeição de Adão para que Adão tivesse a possibilidade de pecar. Tivesse a possibilidade, porque já que não existia pecado, como que ele ia ser inclinado para o mal? Porque ele diz que você só peca porque você tem a natureza do pecado e você é inclinado para o mal. Então você não tem livre-arbítrio de escolher o que é bom. Porque Deus falou, o dia que vocês comerem do fruto para Eva, o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão, O conhecimento do bem e do mal. E a serpente vai falar o quê? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Deus já conhecia o que era mal. Sereis como Deus, conhecendo o que é bom e o que é mal. Então Deus, um ser perfeito, acredito eu que para ser perfeito ele tem que conhecer o que é mal também.
Mas eu vou explicar essa questão, que eu não acredito que Deus seja o criador, Deus é o criador do mal, essa questão assim. Mas enfim, quem defende soberania determinista e fatalista vai ter que falar isso, não tem como. Teria que destituir Satanás da sua perfeição para ele se tornar demônio. E o pecado ir lá e contaminar Satanás para ele se tornar Satanás. Então a conclusão é essa, você vai chegar nessa conclusão, porque se fala que o homem só faz o bem porque ele tem que ser coagido por Deus, porque senão ele não vai fazer o bem, então não existe livre-arbítrio, é o que eles falam. Então no céu, agora não, ou seja, no céu, muitos vão falar, no céu não tem pecado, mas se não tinha pecado, por que Satanás pecou? Por que ele pecou contra Deus? Então havia pecado, mas não é da forma que você vê explicando isso, para falar que o homem não tem livre-arbítrio. Isso aí é uma falácia, é uma invenção. Não tem livre-arbítrio. Deus te coage a fazer o bem, Deus te força, Deus incute você o que é bom, ou você vai ser governado pelo pecado. Não é assim, não. Livre-arbítrio, livre escolha. Eu não sei, eu fico pensando, como pode eles esforçar para defender que não existe livre-arbítrio? E também, claro, tem muitas lógicas. Primeiro, a questão da salvação, né? Senão vai falar que é salvo pelas obras, essa questão aí, mas não tem nada a ver. Então vamos analisar aqui. A soberania, que eu acredito, soberania correta, a soberania que Deus não deixa de ser soberano, é que Deus soberano, ele decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. Ele decidiu que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. Esse Deus soberano decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. Espera aí um momento, irmãos. Estou voltando aqui novamente. Então, irmãos, a soberania que eu vejo dentro da Bíblia, que Deus não deixa de ser soberano, é que esse Deus soberano, ele decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. No seu plano eterno, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, Deus ele tinha todo um projeto, todo um plano, e Deus, então, ele previu, na sua presciência, ele previu, assim como ele previu quem ia ter fé ou não, Deus também previu que o diabo, ele pecaria. E o que é o pecado? A Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei. Então, a lei revela o caráter de Deus. No céu tem lei. No céu tem lei, que todas as leis de Deus na lei de Moisés era contra o pecado. Então Deus é santo. As leis de Deus é contra o pecado. Então, Deus, na sua presciência, ele não interferiu na escolha de Satanás. Ele não interferiu. Isso não está debaixo, vamos dizer assim, do seu decreto. Para Deus ser soberano, tem que decretar a queda. Ele tem que decretar no sentido de ser a sua vontade. Era a vontade de Deus. Então Deus decretou. Deus não coagiu Satanás, mas decretou. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque tem que dizer que Deus é o autor. Se é a vontade de Deus, ou ele decretou, Deus é o autor do pecado. Não tem como fugir. Então, Deus sabia. Só que Deus não interferiu na escolha de Satanás. Até o dia que achasse iniquidade em ti. Eu entendo que o pecado é a transgressão da lei. Então, os anjos poderiam pecar, assim como Satanás pecou, e os outros anjos também que foram enganados, eles pecaram também. Então quer dizer que eles tinham livre-arbítrio. Agora, os anjos que não pecaram, quer dizer que eles não tinham livre-arbítrio, eles não tiveram a escolha de não pecar contra Deus. Se alguém falar isso, ele está dizendo o quê? Que Deus destituiu aqueles anjos da perfeição, e os outros que não pecou, Deus não quis destituir eles da sua perfeição para que eles não pecassem contra Deus. Também não faz sentido, porque Deus estaria fazendo acepção até com os anjos. Então, os anjos, serafins, querubins, arcanjos, têm livre-arbítrio. Tu eras querubim ungido, perfeito era nos seus caminhos, até o dia que foi achada iniquidade em ti. Então, quando eles pecam, aquele pecado brota no coração deles. Deus ele tem o conhecimento do pecado. Deus sabe, então aquele pecado brota no coração deles. O pecado eu não penso assim como essas pessoas pensam que Deus criou o mal e Deus determinou tudo. Deus determinou que o pecado entrasse em Satanás, depois em Adão também, contaminasse a raça humana. E Deus também, como é um ser perfeitamente bom, ele também fez o inferno. Também foi criado o inferno, mas nós sabemos que o texto fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então é para punição. Eu entendo que se o mal existe, é para punição daqueles que pecam contra o próprio Deus. Porque Deus tem conhecimento do bem e do mal, porque a Bíblia fala isso. Deus tinha conhecimento. Então,
Quem fala que Deus criou o mal nesse sentido? Ah, Deus criou o mal, então se Deus criou o mal, ele sabia que ia contaminar a raça humana, ia contaminar os anjos, o mal ia entrar, e então as pessoas, mas o diabo ia ser lançado no lago de fogo. Eu não acredito nessa questão. Eu entendo que Deus não interferiu na escolha dos anjos, porque a Bíblia fala em Judas ali, não tem capítulo, né, mas no versículo 6 e 7 fala que aos anjos que não guardaram a sua habitação, aos anjos que não guardaram a sua própria habitação, estão em cadeias e prisões até o juízo daquele grande dia. Então, aos anjos que pecaram, que deixaram sua própria habitação, é o que o texto fala. Então, eles pecaram. Não foi Deus que destituiu eles da perfeição deles para que eles pudessem pecar. Porque se Deus faz isso, então Deus também ele é coparticipante com o pecado, o criador do pecado. Né? Eu não creio nisso, eu estou falando segundo essa soberania que alguns acreditam. Soberania fatalista e determinista. Isso não é verdade. Então, Adão também, mesmo ele sendo um ser perfeito, não existia o pecado ali, Adão também, ele poderia pecar também. Ele poderia pecar. Alguns defendem que Adão não poderia pecar, ou ele tinha a escolha de não pecar, mas ele estava debaixo do decreto de Deus. Então, Adão pecou, mas a culpa é de Adão. Você estava debaixo do decreto de Deus, então a culpa é de Adão, dele ter pecado. Não faz sentido, irmão. Querendo ou não, está falando, quem crê nisso está falando abertamente. Mas para quem entende, né? Implicitamente está dizendo que Deus é o autor do pecado. E alguns falam, não, irmão, tem coisa que é mistério, é especulação, então só vai ser explicado na eternidade. Mas aí eles preferem acreditar em heresias para ficar defendendo essas coisas. Então eu prefiro ficar com a verdade, que o homem vai ser julgado pelas suas obras, somos salvos pela graça, mas julgado pelas obras. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Então o homem tem livre-arbítrio, ele escolhe, assim como Satanás também tinha livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, e Adão também tinha. O ser humano também tem. Esse negócio deles falar que você faz o bem porque Deus te coage a fazer o bem. Não é assim. O homem vai ser julgado pelas suas obras. O Espírito Santo de Deus vai te dar poder, graça, para você vencer o pecado. O Espírito Santo vai te dar poder. Você é livre do juízo para condenação e livre também da lei do pecado, poder. Mas você decide se você quer praticar o que é bom ou o que é mal. A graça, o poder vem de Deus para vencer a natureza do pecado. A graça, aquela vontade incontrolável da natureza do pecado de fazer pecar, o Espírito Santo anula esse desejo. Mas a decisão é nossa de fazer o que é bom e o que é mal. Por isso que vamos ser julgados pelas nossas obras. Então a realidade é essa, Satanás foi julgado. Os anjos estão em cadeias e em prisões até o juízo. Então, o mesmo vale também para o ser humano. Claro que é diferente, por quê? Por causa da graça e misericórdia de Deus para com o ser humano, pecador. Então Deus tem misericórdia. Então é isso. Deus é soberano, ele é onipotente, onipresente, onipotente, onisciente, ele é. Deus é soberano, mas ele decide, esse Deus soberano não deixa de ser soberano, em que suas criaturas têm livre-arbítrio. Amém, irmãos? Então é isso, depois nós continuamos mais meditando na palavra de Deus, edificando uns aos outros. Se você entende que tem que alcançar mais pessoas, deixa o like, né, compartilha, e Deus com certeza vai estar abençoando cada um de nós, vocês, os irmãos. Amém? Então Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.